Vamos, senhores e senhoras, aí seguindo aí, temos muitas coisas aí para estudarmos e passar conhecimento aí, tentar passar o máximo aí de progressão de regime aí. Vamos progredir para frente sempre. Então, nós paramos nesse telão aí, onde condensamos todos os incisos aí previstos aí que foram modificados pelo pacote anticrime lá na Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Aí vamos caindo dentro agora. Vamos falar agora da questão que tem que passar ali 50% ao menos para poder progredir de regime. Mas antes aí, vamos dar uma olhadinha numa súmula, sempre orientando, sempre chegando na súmula, sempre apresentando o que se tem aí de conhecimento. A súmula 116 fala aqui, ó, vamos ver a súmula 716 do STF, súmula 716 do STF. Acompanha aí, abram. Esperar um pouquinho, 3, 2, 1, vamos embora. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo, nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, às vezes está o condenado lá, o réu, né? O condenado. O réu está lá e o juiz dá a sentença, aplica a sentença, determina ali que na sentença ele vai cumprir em determinado regime, sendo que ele já está cumprindo pena ali provisoriamente, ali uma prisão preventiva, por exemplo. E esse quanto que ele já ficou deve ser considerado para colocá-lo no regime menos gravoso, tá? O que diz aqui a súmula 716, ou aplicação imediata lá no regime, né, menos gravoso, ou cumprimento da pena no regime que for determinado, tendo em vista que aquele tempo é considerado como tempo de pena. Tá? É mais ou menos o que fala a súmula 716 do STF. Nisso tudo que nós falamos até então, aí na outra aula anterior, falamos praticamente sobre a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. O regime semiaberto para o regime aberto tem uma particularidade que nós temos que observar os artigos. Olha aí, anotem aí, artigo 113, artigo 114 e artigo 115 da Lei 7.210, que é a chamada LEP, que nós estamos tratando com ela, estamos falando praticamente da LEP aí. Observe os artigos 113, 114 e 115. Ali são dadas as condições específicas, praticamente, para que o condenado ele progrida do regime semiaberto para o regime aberto. Tá? Observe, dê uma lidinha, que é muita coisa ali para ler. Não é muita coisa, mas tem que ter muita atenção para memorizar isso aí. 113, 114 e 115 da LEP. E falando nesses artigos, nós temos que observar a súmula 493 do STJ, agora é 493 do STJ. A súmula diz que é inadmissível a fixação de pena substitutiva, que é previsto lá no artigo 44 do Código Penal, quando há substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direito. Então, é inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. Já existem as condições determinadas em lei, já existem as condições previstas lá nesses artigos que nós falamos, principalmente no 115 da LEP, e outras condições que o juiz vai fixar, mas que não pode aplicar nessa condição para que ele entre no regime aberto uma pena restritiva de direito, porque a pena restritiva de direito é uma pena autônoma, já é uma pena em si, Ou ele vai cumprir uma pena privativa de liberdade, que é o caso, ele está cumprindo aí, o condenado está cumprindo uma pena privativa de liberdade no regime que estava no semiaberto, indo para o aberto. E se ele cumprir uma pena restritiva de direito, estamos falando aí de bis em ida, ele está sendo punido 2 vezes pela mesma situação, pela mesma condenação pretérita que ele teve. Tá? Isso não pode. É o que fala basicamente a súmula 493 do STJ. Então, vamos lá, progredindo aí, muita coisa. Agora, que nós estamos verificando aqui, ó, é a questão, o quanto de 50%. Quanto tempo o condenado tem que passar
aqui, 50%, ele tem que passar, e qual o motivo, qual a situação que ele tem que enfrentar aqui. Ele tem que ser nessa situação aqui, ó. Opa, falamos muito aqui. Aqui, ó, 50% de tempo, ele tem que cumprir ao menos 50% se ele for primário e cometer o crime hediondo ou equiparado a hediondo, tá? E desse crime ocasionou uma morte. E aí, o artigo, o inciso 6, nós estamos tratando do inciso 6 do artigo lá, ele fala que veda o livramento condicional. Nós já falamos bastante do livramento condicional na aula anterior, que está lá previsto no artigo 83 do Código Penal. Tá? Então, ocasionando aqui a morte, conforme foi mesmo que nós falamos lá, morte, 70%, reincidente, sendo que aqui ele é primário. Se ele for primário e cometeu um crime hediondo ou equiparado a hediondo e resultou morte, ali, no caso, vedado o livramento condicional. Por exemplo, ali, roubo, né, e seguido de morte, ali um latrocínio, é previsto lá nos crimes hediondos. Então, aqui, ó, 50% para ele, ou seja, tem que cumprir ao menos a metade. A outra situação aqui, isso aqui, ó, é a linha A. A outra situação aqui é que ele, quando o apenado, ele comanda uma organização criminosa, seja de forma individual ou seja de forma coletiva. Ele individualmente comanda sozinho a organização criminosa ou ele coletivamente, tem ali seus diretores, seus presidentes, seus assessores, tudo coletivamente, ali ele comandando uma organização criminosa, seja coletiva ou seja individual. E essa organização criminosa tem ali o fim de praticar crimes hediondos ou equiparado a hediondo, tá bom? Se ele é comandante ali de uma organização criminosa de forma individual, coletiva, e realizam crimes ali, essa organização criminosa é voltada para cometimento de crime hediondo ou equiparado a hediondo, ele tem que cumprir 50% para poder progredir de regime. E aqui, a linha C, né, do inciso 6, vem dizendo que quando o apenado, né, constituir milícia privada. Onde nós vamos ver milícia privada? A lei aqui, ó, artigo 288-A, de onde? Do Código Penal. Código Penal. Foi até introduzido em 2012, essa milícia privada, 2012. A lei 13.720, se eu não me engano. Dá uma olhadinha lá, ver se é isso mesmo, tá bom? Mas, enfim, a milícia privada está no artigo 288-A do Código Penal. O que vai interessar para a gente agora aqui, muito importante, pode cair, pode despencar em concurso aí, ó. Foi julgada aí em 2020, em outubro de 2020, pela 6ª turma, vamos botar aqui a 6ª turma, do STJ, tá bom? Do STJ, foi lá. O HC 581-315 do Paraná. O acordo aqui, ó, foi de 6/10/2020. Dá uma olhadinha, pesquisa, você pesquisando esse HC, vai verificar outros HC, vai comendo, vai mastigando conhecimento, vai aprendendo e vai absorvendo toda essa gama jurídica aí para poder realizar uma excelente prova, seja para concurso, seja para exame da ordem. O que praticamente consiste esse HC aqui, em resumo, lá, sabe que tem uma situação, fala o fundamento, da fundamentação para poder realizar o acordo desse HC aí. Então, aqui fala a respeito da reincidência. Os defensores alegavam que o seu cliente não poderia, para a progressão de regime, cumprir o tempo de 70%, porque a lei não fala se essa reincidência ela é genérica, ela fala sim que é específica. Como não existe a determinação legal dizer se a reincidência é genérica ou específica, ficou essa lacuna. Se ficou a lacuna, tem que ser preenchida a lacuna. Aqui os juízes lá, os desembargadores colocaram como interpretação em buena parte,
em Bonaparte, desculpa, em Bonaparte, colocaram a analogia em Bonaparte, né? Fizeram essa interpretação a favor do réu. Não existe interpretação em Malaparte no direito penal ou processual penal, não existe, não se pode fazer a analogia em Malaparte, no que tange ao direito penal. Então, nesse sentido aqui, eles alegaram que o réu tinha cometido um crime anterior, que não era hediondo ou equiparado a hediondo, transitou em julgado esse crime e ele, posteriormente, cometeu um crime realmente hediondo, né, ou equiparado a hediondo, e que teve resultado morte, né, que teve resultado morte. Sendo que essa reincidência, ele é reincidente? É reincidente. Esse caso aí, o réu é reincidente, mas não é reincidente específico. Se ele não é reincidente específico, então fica essa lacuna aí. Então, se ele não é reincidente específico, mas ele cometeu um crime ali que ocasionou morte, e ele não é reincidente específico, tem que procurar alguma coisa que seja menos rigoroso ao réu, seja menos vigoroso ao acusado. Então, aqui ele vai caminhar para cá, que é mais próximo aqui, que é uma situação de hediondo, crime hediondo, equiparado a hediondo, e que ocasionou morte. Crime hediondo e equiparado a hediondo, que ocasionou morte. Então, ele segue essa situação, então ele vai ter que cumprir apenas 50% da pena. Esse caso foi aqui julgado pelo HC 581/315, lá do Paraná, pela 6ª turma do STF. Ficou nesse sentido aí, tá bom? Então, observe essa HC, dê uma olhada, leiam bem essa HC e verifique essa situação aí. Outras que já têm jurisprudência para isso, os doutrinadores já estão falando também, nesse caso aqui, ó, seguindo esse HC, ou que os doutrinadores já vêm falando, vamos botar aqui outra cor aqui. O que os doutrinadores já vêm dizendo, escrevendo, né, nos seus livros, é nessa situação aqui, ó, de 30%. Quando ele é reincidente, também não fala se é reincidente específico ou genérico. Vamos dar uma lida aqui no inciso 4. Vamos ver aqui com muita tranquilidade o inciso 4. O inciso 4 fala aqui, ó, tiver cumprido ao menos 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, ele é reincidente em crime com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, ele cometeu, por exemplo, um roubo e transitou em julgado esse roubo, ele comete outro roubo. Aí ele é reincidente específico. Ele vai estar aí, vai ter que cumprir os 30% da sua pena para progredir de regime. Mas se ele for reincidente genérico, no caso aqui, ele cometeu um furto, e agora transitou em julgado, né, aquela situação toda, e agora cometeu um roubo. Tá? O roubo é com violência e grave ameaça, sendo que o furto não é com violência ou grave ameaça. E aqui, do furto, ocorreu o quê? O trânsito em julgado de sentença condenatória, transitou em julgado. Observe lá a questão da reincidência, artigo 63 do Código Penal. Tá? Então, aqui no caso, ele não é reincidente específico, então, se ele é reincidente genérico, ele vai o quê? Vai sair dos 30% e vai ter que cumprir apenas 25%. Tá? Ao contrário aqui, vamos observar aqui ao contrário. Ao contrário, se ele comete um roubo, e agora transitou em julgado, né? Trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? E ele comete agora um furto. O furto é sem violência ou grave ameaça. E eles estamos aqui com, no mínimo, 30% a cumprir, reincidente, mas ele não é reincidente genérico, ele é reincidente específico. Então, nesse caso aqui, se ele, o crime que fez com que ele se tornasse reincidente, tá? Ele transitado já foi um furto, ou seja, sem violência ou grave ameaça. O furto é sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá bom? Então, ele vai ter que sair dos 30% aqui, ele vai ter que cumprir o quê? Ao menos 20%, tá bom?
Esse caso aqui, ó. Então, é essa situação que foi aí criada basicamente pelo HC 581-315, fala a respeito que deixa essa lacuna, que fala da reincidência, é uma reincidência específica? Está lá nos próprios incisos. Os próprios incisos, quando fala na reincidência, pode observar que ele comete crime né? Ele vem que é reincidente em crime, aí vem dizendo o tipo do crime. Aí sim ele é reincidente específico. Como ele é um reincidente genérico e a lei não fala isso aí, tem que fazer analogia em bonam partem. Analogia em bonam partem. Seguindo, que tem muitas coisas. Não é pouca não, hein? Então, seguindo aqui, ó, continuando, diz aí, vimos os incisos que estão condensados nessa tabela, inciso 1 até o inciso 8, e agora vamos ver o parágrafo 1º. Parágrafo 1º fala que, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária. O cara tem que ser gente boa, o apenado, o condenado tem que ser gente boa dentro do cárcere. Isso é o quê? Um requisito, olha aqui, ó, subjetivo, um requisito subjetivo. Tendo em vista que esses requisitos objetivos dessa porcentagem 16, 25, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, são requisitos objetivos, tá bom, senhores? Então, quem vai definir essa boa conduta carcerária? É comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional, tá? Respeitado, lógico, as normas que vedam a progressão do regime. Tá? Se ele comete uma falta grave, por exemplo, a falta grave interrompe a progressão do regime. Olha só, falando nisso, súmula 534 do STJ, súmula de novo, muito importante, 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reiniciará a partir do cometimento dessa infração. Nós vamos ver essa súmula de novo aí, daqui 3 minutinhos, anota aí, 3 ou 4 minutinhos. Então, vamos seguir aqui, ó. Parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada, a decisão judicial é sempre motivada. Observe lá o artigo, pega aí, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, lá fala lá da motivação, se não for motivada ali, por que não ocorreu, por que não decretou, por que não autorizou a progressão do regime? Porque eu não quis, eu não fui com a cara do sentenciado, ele foi, xingou minha mãe. Negativo, não existe isso. O caso aí de nulidade, pede a nulidade ali da determinação do juiz, do decreto do juiz, e vai pedir nulidade lá. Como afrontou ali, não fez a fundamentação e a motivação, será o quê? Uma nulidade absoluta, porque fere um preceito constitucional, lá, artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal. Então, seguindo aqui, a decisão do juiz que determina a progressão do regime será sempre motivada e precedida de quê? Da manifestação do MP, lógico, do defensor. Procedimento que também será adotado, os procedimentos aí que foi de motivação, MP, defensor, também será adotado para a concessão do livramento condicional, né, que nós já falamos muito sobre livramento condicional, indulto e comutação de pena, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes, né? Os prazos que a gente vê. Aqui, vamos dar uma puladinha aqui, ó, do parágrafos 3º, não, parágrafo 4º e 5º, daqui nós vamos dar uma puladinha, mas vamos falar dele, daqui a pouco a gente fala dele, no próximo bloco. Parágrafo 4º e 5º, que fala sobre, no caso de mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por criança, ou pessoas com deficiência ali, e o requisito que tem, que seria o outro requisito objetivo e subjetivo ali, que nós vamos ler mais um pouquinho à frente aí, mas não agora, no próximo bloco, para não ficar tão pesada essa aula aqui. E aqui já existia jurisprudência direto disso aqui, agora foi colocado em lei, que não se considera hediondo ou equiparado
Para os fins deste artigo, o crime de tráfico de droga é previsto no parágrafo 4º, artigo 3º da Lei 11.343, de 2006. Qual é essa lei aqui? Lei de droga, né? Ou Lei de Combate aos Entorpecentes, Drogas Afins, né? Tá? Lei de drogas. E fala sobre o quê? O tráfico fala sobre o tráfico privilegiado. Tá? Isso aí existe muitas considerações, muita jurisprudência nesse sentido. E aí eu falei que ia falar novamente lá daquela súmula, súmula 534. Vamos botar até aqui, ó. De onde? Do STJ. Vamos falar de novo dela. Aqui, ó, o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo, né, requisito objetivo, que são aquelas porcentagens lá, 16, 25, 30, por aí vai. O requisito objetivo terá como base a pena remanescente, o que faltou, ou seja, pena cumprida, pena passada, pena realizada, ela é pena cumprida, tá? Cumpriu, não pode se tirar essa pena, não. Não, vamos começar lá do começo, volta do zero. Não volta do zero. O que cumpriu, é cumprido. Tá? Então, aqui é justamente a súmula lá do STJ, a 534, né, do STJ, que nós já falamos, já comentamos sobre ela e lemos ela aqui. É praticamente ipsilíteres, né? Essa questão do parágrafo 6º aqui em relação à súmula 134 do STJ. Então, senhores, vamos para frente aqui. Temos muita coisa a falar ainda a respeito lá da prisão, lá, da progressão quando for mulher ali gestante ou cuida de criança ou adolescente ali. Vamos ver essa situação. Tá? Fique conosco, até o próximo encontro.